pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbres, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica na PUC do Rio de Janeiro, e esse é o segundo de uma série de 3 vídeos em que eu apresento os sistemas de distribuição de energia elétrica e comento sobre a evolução deles, ou seja, como as redes elétricas inteligentes devem se incorporar a esse sistema existente e quais as implicações. Na primeira aula a gente falou sobre os sistemas de distribuição de energia elétrica, contextualizando dentro da geração e da transmissão. Falamos dos diferentes equipamentos, de como deve ser feito o planejamento desse sistema, da proteção. E agora a gente vai para uma parte que é mais comercial do sistema de distribuição de energia elétrica. E assim como ocorre no caso da parte física do sistema de distribuição de energia elétrica, a gente não consegue separar a geração da distribuição. A gente tem que falar de uma maneira integrada. Então, o foco é distribuição, mas a gente tem que comentar sobre como funcionam as relações comerciais entre geradoras e distribuidoras, geradores e consumidores. Tá? Então, para isso, eu vou voltar lá no nosso diagrama unifilar, que representa o sistema elétrico brasileiro, e vou colocar uma tarja amarela no lugar da transmissão. Então, ao invés de um sistema de transmissão, a gente vai ter um balcão aqui, onde as negociações entre gerador e distribuidora, entre gerador e consumidores são estabelecidos. Então, nesse balcão, a gente pode ter, o que é bastante comum aqui no Brasil, leilões de energia, em que os geradores ofertam uma quantidade e as distribuidoras demandam uma determinada quantidade de energia. Isso é feito através de leilões e aí são estabelecidos preços, prazos e quantidade de energia que os geradores devem produzir e as distribuidoras estão comprometidas em distribuir. Nesse caso, não significa que os geradores vão produzir a quantidade de energia que foi estabelecida em contrato. A quantidade de energia que os geradores produzem é definida pelo operador nacional do sistema. E as distribuidoras, a quantidade de energia que de fato elas distribuem, está associado com o consumo, ou seja, quanto que a gente deseja consumir. Portanto, do ponto de vista dos geradores, fazer uma boa previsão de quanto eles devem produzir e para as distribuidoras quanto que os consumidores devem consumir é um exercício importante nesse processo. Dado que existe um contrato de energia, a energia de fato que vem pelo sistema de transmissão, ela é proveniente de vários geradores, não de um só. Na verdade, é proveniente de todos os geradores que estão produzindo energia. Então, cada elétron que chega lá para a distribuidora veio de diferentes partes do sistema elétrico interligado. Essa energia que de fato chega para a distribuidora é levada até os consumidores finais que pagam por essa energia a tarifa, um valor em real por megawatt-hora ou real por quilowatt-hora. Isso acontece tipicamente com nós, consumidores residenciais e pequenos consumidores comerciais. Tá? Nesse caso, a distribuidora utiliza esses recursos que provêm da nossa tarifa para pagar os geradores pelo contrato que foi estabelecido. Professor, mas se foi contratada uma quantidade e a energia que de fato foi demandada foi outra, maior ou menor, o que acontece? Essa diferença é liquidada ao que a gente chama de PLD, ao preço de liquidação de diferença. Isso para falar de uma maneira muito simplificada, porque existem mecanismos, tanto para as distribuidoras como para os geradores, para que evitem que eles fiquem expostos ao preço de liquidação de diferença, que é um preço que eles não têm nenhum controle, é uma variável sistêmica. Ainda assim, mesmo com esses mecanismos que visam proteger distribuidores e geradores, ainda parte dos geradores podem ficar expostos ao PLD e as distribuidoras
da mesma forma. Então, esse é um desafio que ainda persiste nos sistemas elétricos, no sistema elétrico brasileiro, e que tem difícil solução. Por isso é tão importante entender como é que funciona esse mecanismo de mercado, para a partir daí, se você é um consumidor, tomar decisões de migrar desse ambiente, que eu chamo de ACR, que é chamado de ACR, Ambiente de Contratação Regulado, migrar desse ambiente para o ambiente livre, o ambiente de contratação livre. Detalhe, essa migração ela só é possível para alguns consumidores, para grandes consumidores, por enquanto. Então, por isso que é importante entender como é que funciona o mercado de energia elétrica no Brasil, porque a tendência é que os consumidores possam migrar para o ambiente de contratação livre, como acontece em muitos outros países, em que o consumidor pode escolher o gerador com quem ele quer se contratar. Tá? Então, esse é o ACR, o ambiente típico que a gente tem de contratação de energia aqui no Brasil. Qual o outro ambiente? O outro ambiente é um ambiente em que esse consumidor que recebe energia da distribuidora e pode migrar para um outro ambiente, escolhe migrar por uma questão estratégica, de custo, enfim. Ele escolhe migrar e aí não é mais a distribuidora que faz o contrato de energia com os geradores, sim o consumidor que faz um contrato de energia com o gerador diretamente ou através de uma comercializadora. A energia que chega para esse consumidor também vem de diferentes partes do sistema, vem de diferentes geradores, e as diferenças são liquidadas ao PLD, o preço de liquidação de diferença, que é uma variável sistêmica, volátil, e, portanto, deve ser sempre evitada. A utilização da energia por parte do consumidor e o contrato que esse consumidor tem que honrar é pago para o gerador no que foi definido em termos de preço, quantidade, prazo, e a diferença é liquidada na câmara de comercialização de energia de maneira a remunerar o gerador que teve que gerar uma energia excedente para suprir a energia do sistema elétrico nacional. Beleza? Então, esse é o que a gente chama de ACL, Ambiente de Contratação Livre. Professor, onde é que é melhor? É o ACL ou o ACR? Entendo eu que a tendência é que os consumidores, cada vez mais, mesmo consumidores residenciais, tendam a migrar para o ACL, o ambiente livre. É claro que essas regras terão que ser estudadas e implementadas no futuro. Mas a tendência é que a distribuidora, de fato, passe a ser usada como ela é, como um fio, como uma rede de distribuição que atende os consumidores, e não como um gerador, não como um provedor de energia. Então, no ACR, não há necessidade do consumidor, de nós consumidores, ficarmos preocupados com o contrato de energia que a gente tem com a distribuidora. Se a gente resolver se mudar da casa onde a gente está para outra, a gente simplesmente encerra a nossa conta de energia elétrica e faz a mudança. Se a gente estivesse no ACL em que fosse estabelecido preço, quantidade e prazo, a gente teria que continuar honrando esse contrato, independente de estarmos utilizando a energia ou não. Então, o ACR ele traz essa vantagem em relação ao ACL. Para grandes consumidores, a demanda, ou seja, o fio, ele tanto deve ser pago no ambiente regulado como no ambiente livre. A distribuidora é remunerada pela infraestrutura que ela provê para disponibilizar essa energia. No caso do ACL, ambiente de contratação livre, preço, quantidade e prazos são definidos. Então, o consumidor ele tem que se ajustar de maneira que ele faça uma boa previsão do que ele pretende consumir para os próximos anos e tenha confiança que ele vai, de fato, consumir essa energia independente da conjuntura da economia, etc, etc. Então, é um ambiente que carrega um risco adicional nesse sentido. A demanda continua sendo contratada com a distribuidora. E aí,
eventuais sobras e déficits, tanto no ACL para o consumidor tem que ser liquidado a PLD e para a distribuidora também tem que ser liquidado ao PLD no caso do ambiente de contratação regulado. De maneira geral, o ambiente de contratação livre resulta numa economia de 30% a 40%. Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas essa é a economia que eu tenho observado entre os grandes consumidores de energia elétrica. Deve-se ter em conta o risco que existe no ambiente de contratação livre. Além disso, tanto no ambiente livre como no regulado, o consumidor ele tem que ter uma boa previsão. No caso do livre, ele tem que fazer uma boa previsão de energia e demanda, e no caso do regulado, pelo menos da demanda. Então, fazer boa previsão significa olhar para trás, ver o histórico de consumo e de demanda, e olhar para frente, ver o que vai acontecer com essa energia consumida e com essa demanda que esse consumidor tem. A partir daí, considerar a incerteza em torno dessa previsão e definir tanto o contrato de energia como o contrato de demanda. Essa é uma regra básica que os consumidores devem seguir, que as distribuidoras devem seguir para conseguir fazer uma boa contratação, seja no ambiente livre, seja no ambiente regulado. No curso completo, isso é visto em mais detalhes, com estudos de caso, com uma ferramenta computacional que foi desenvolvida especificamente para atender essa demanda. Portanto, quem tiver interesse, em breve o curso vai estar disponível para que vocês possam usufruir desse conhecimento. Tá ok? Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente fala da introdução às redes elétricas inteligentes. Tchau, gente.